Bom dia, estamos aqui novamente para falarmos hoje sobre uma parábola bem conhecida no meio cristão, no meio evangélico. A parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo. São Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lá, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestia-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. O tema que eu escolhi são relacionamentos pródigos, mas eu prefiro usar relacionamentos perdidos. Até porque pródigo é uma palavra oriunda do latim prodigus, que significa gastador, esbanjador, perdulário. Eu prefiro entender como perdido, até porque é óbvio que esta parábola ela enfatiza o menino que saiu, o
filho mais novo, o filho que saiu e esbanjou os bens do seu pai. Mas se nós fizermos uma análise melhor, nós vamos observar que o filho que ficou talvez fosse mais perdido do que aquele que saiu. Tá? E este estado de perdição desses dois filhos se dava, penso eu, por falta de relacionamento com o pai. Então, por isso, relacionamentos perdidos. O primeiro pródigo está do versículo 11 ao versículo 24 do capítulo 15 de São Lucas. E você observa aqui no primeiro versículo diz que, primeiro versículo desta parábola, que seria o versículo 11 e depois o versículo 12, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito, e consentido o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Entre eles. Um pai judeu, cultura oriental, um pai judeu podia dividir sua herança entre os filhos quando desejasse, garantindo que o mais velho, isso segundo a lei de Moisés, o mais velho teria direito ao dobro do que o mais novo. Então, o primogênito sempre levava o dobro da herança. Porém, era extremamente incomum dar ao filho mais novo a sua porção da herança mediante qualquer solicitação. Ele não tinha esse direito. Ele não tinha esse direito. E se nós analisarmos a nossa cultura, a cultura ocidental, pedir a herança em vida, se costumam repartir a herança, ou se deixar a herança, quando o dono da propriedade morre. Então, se nós analisarmos o nosso ponto de vista, é como se aquele menino chegasse para o pai e dissesse: pai, para mim o senhor está morto, o senhor morreu para mim, eu quero a minha parte na herança e eu vou embora. É isso aí. Vamos ver aqui. Se nós olharmos para o original grego, nós temos a seguinte palavra: e disse o mais novo deles ao pai: pai, dá a mim a destinada porção da propriedade. E dividiu entre eles o patrimônio. Se você olhar, patrimônio é bion, de vida, de biologia, vida, bio. Então, na verdade, esse patrimônio foi o que eles juntaram por anos. Esse patrimônio foi suado, esse patrimônio não foi ganhado de mãos beijadas. E ele simplesmente disse: eu quero a minha parte e eu vou embora. Pronto. Foi isso aí. E o pai, mesmo sendo o mais novo, gentilmente, cordialmente, repartiu. Deu a parte do menino mais. Mesmo sendo o filho mais novo, né? O pai repartiu e deu a parte da herança para ele e ele foi embora. E a Bíblia diz no versículo 13, aqui, tradução King James, que não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável e algumas versões dissolutamente. Quando a gente tem vontade de voltar para a casa do pai, sempre fica alguma coisa, né? Sempre fica um móvel, sempre fica alguma coisa que dá, por exemplo, a desculpa ou o pretexto de ter que voltar. Mas se você analisa aqui, diz que ele reuniu tudo o que tinha. Ele realmente não queria mais voltar para a casa do pai. Nós sabemos que esse pai representa Deus e que esses filhos aqui, nesse contexto, representam a nação de Israel e também a igreja. Também a igreja, até porque a igreja não é o novo Israel de Deus, penso eu, é a noiva de Cristo. Mas que após a negação da nação de Israel, segundo São João capítulo 12, versículo 11, ele se voltou para a igreja. Mas o que esse filho não queria? Esse filho não queria a companhia do pai.
Porque a companhia do Pai significava uma vida santa, uma vida separada, uma vida de regras, e nós sabemos que o nosso manual, a Bíblia, ele é um livro normativo, regras, preceitos, não é? Isso era muito bem claro na Torá para um judeu. A Torá tinha a Bíblia judaica, 613 preceitos. Porque a companhia do Pai significava deveres e compromissos, e isto aquele menino não queria. Ele não queria uma autoridade sobre ele, ele queria viver livre, ele queria fazer o que bem entendesse, ele queria fazer o que dá na telha, como se diz por aí. E figuradamente matou o pai, pediu herança com o pai vivo. Então esse é o primeiro perdido. A gente até pode analisar um pouco mais. Ele saiu, foi para uma cidade bem distante, esbanjou todos os bens que a família gastou a vida para conseguir, a parte dele ele esbanjou. Naquele momento ele tinha amigos, tinha amigas, e a Bíblia diz que ele gastou com meretrizes, com prostitutas. Só que o dinheiro vai embora, o dinheiro voa. Alguém já disse que dinheiro na mão é vendaval, não é? E quando ele se viu sem dinheiro, para ajudar aquela cidade, aquela terra, passou por uma fome muito grande, levando esse menino, esse jovem, a ir ter que trabalhar, ainda que ele conseguiu um trabalho, numa pocilga, num lugar onde se criavam porcos, e ele foi apacentar porcos. Nós precisamos entender que na cultura judaica, na lei judaica, o porco é um animal imundo. E chegar a esse ponto de ir apacentar porcos é como se descer no fundo do poço. É como se chegar lá no final da picada. Isso aí é um ditado gaúcho. Então ele chegou no fundo do poço e foi mais longe ainda. Ele tinha tanta fome que ele desejou comer as bolotas ou aquela ração que era alimento de porcos. Daí a Bíblia diz que ele caiu em si. Um dos pontos que eu quero tratar também nesse primeiro momento aqui é a perseverança dos santos, que é o quinto ponto dos 5 pontos calvinistas. De que forma eu entendo a perseverança dos santos? De que forma? O homem não tem livre-arbítrio, o homem tem livre agência. Tem livre agência. Mas a partir do momento em que ele foi salvo, que ele foi resgatado por Deus, que ele foi liberto por Deus, que Cristo chamou já, isto obviamente proclamado antes da fundação do mundo, tá? Ele age como ele bem quiser, e a partir daquele momento ele pode fazer o que ele bem quiser, como qualquer pessoa. Só que as pessoas fazem, não sendo filhos, fazem como cegas, e o filho faz com os olhos abertos. Então ele saiu. Mas o que eu entendo na perseverança dos santos é que, uma vez filho, filho para sempre. Uma vez sendo salvo, para sempre salvo. Uma vez sendo regenerado pelo Senhor, pela graça, pelo Espírito Santo, e transformado em filho, nunca mais se perde a condição de filho. Isso a gente entende de uma forma bem clara. Bem clara. Quando um homem e uma mulher resolvem ter uma criança, um filho, e a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo esperma, sim? Pela semente, esperma na língua grega é semente, tá? Começa a ser gerado no útero daquela senhora uma vida, um filho ou uma filha, porque ainda não se sabe o sexo da criança. E a partir daquele momento é um filho, uma filha daquele casal. Não tem como ser diferente,
porque foi gerado por eles. Não é assim? Uma vez sendo gerado pelo Senhor, segundo São João, de acordo com o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se transformarem, de serem transformados em filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Assim? Mas como é que eu vou perder a minha? Como é que eu vou deixar de ser filho? Obviamente, se um casal, depois que o menino cresce, depois que o menino se torna adolescente, que é uma das maiores dificuldades, uma das piores fases da vida de um menino ou uma menina, é dos 12 aos 18 anos, que é a fase da adolescência. Esse menino se perde, esse menino vai para as drogas, essa menina vai para as drogas ou vai para a prostituição, ele deixa de ser filho, ela deixa de ser filho, e depois quando se torna adulto e resolve cometer crimes ou coisa parecida, e ele vai para a cadeia, ele vai para a prisão, ele deixa de ser filho? Não deixa de ser filho, nunca vai deixar de ser filho, porque foi gerado por aquele casal. Uma vez gerados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, alcançamos pela graça do Senhor, ou melhor, Ele alcançou para nós, pela sua graça, a salvação, e isso nós não podemos perder, porque não foi nós que conseguimos, não foi um ato humano, foi Deus quem conseguiu, foi Deus quem alcançou, foi Deus quem propiciou essa salvação para nós. Não é assim? Por que eu digo isso em cima desse texto? Eu digo isso em cima desse texto porque parece-me que o pai, ele ficava esperando o filho, ele ficava olhando da porteira para aquela estrada, à volta do filho, porque o pai representa Deus. Agora, se eu entendo que o pai é onisciente, onipresente, onipotente e eterno no seu sentido absoluto, o ser humano é eterno a partir do momento em que é criado, mas Deus sempre existiu, então, ser eterno no seu sentido absoluto. Eu entendo que Deus, como sabe tudo, sabia que o filho voltaria, sabia que o filho cairia em si, e foi o que aconteceu. O filho caiu em si e voltou, e o pai estava observando ele de longe, tá? De longe. É difícil entender que o pai ia esperar o filho que nunca voltaria, sendo o pai, estando o pai representando Deus. Não é assim? Então o que acontece? O pai está lá, esperando o filho, que sabe que vai voltar, e o filho vem de longe, maltrapilho, mal cheiroso, cheirando a porcos, com as roupas esfarrapadas, e o pai corre, vai na direção do filho. Se você analisar a pessoa de Deus, ele vai na direção do seu filho. Não importa se ele é Deus para ele vai na direção do seu filho. O ser humano é um ser orgulhoso, é um ser rancoroso, então parece que nunca quer dar a mão à palmatória, mas Deus deixa sempre esse exemplo de simplicidade, de humildade, e principalmente a gente vê a pessoa de Deus na figura de Jesus Cristo, principalmente em Filipenses capítulo 2, quando ele deixou a sua deidade e tomou e nasceu como criança humana, e tomou a condição de servo. Assim? E ele vem, o pai vai na direção dele, abraça ele, e o filho fala para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 19, eu vou ver como é que está escrito no original. Não mais sou digno de ser chamado teu filho, faze-me a mim como um dos teus assalariados. Aqui a gente tem a palavra mistion, mas o assalariado também a gente entende como aquele servo que é o diácono, aquele servo que não é aquele servo que não tem direito nenhum, é aquele servo que tem direito a um salário. Então, faz-me como um dos teus trabalhadores. E o pai disse: não, eu vou colocar a roupa em ti, tu é filho, eu vou colocar o anel, porque tu é senhor também da casa, tá? O anel, o sinete, e vou colocar as sandálias nos teus pés, porque tu é patrão também, tu é dono também, porque os escravos andavam de pés descalços, então representava tudo isso. Então nós temos aí esta figura paterna, mostrando como figura de Deus, amor, bondade, generosidade
esquecendo tudo aquilo que tinha sido feito contra ele, não é? Esquecendo, não, tu continua sendo filho, meu querido. Tu continua sendo filho. Não importa o que tu fez, tu nunca vai deixar de ser filho. Nunca vai deixar de ser filho. Interessante, não é? Então, aqui nós temos o primeiro pródigo. Versículo 11, ou o primeiro perdido. Do 11 ao versículo 24 desse capítulo 15 de São Lucas. Logo depois nós temos do versículo 25 ao versículo 32 o segundo pródigo, que é o filho que ficou, que é o filho mais velho, não é? Observe a partir do versículo 25 então. Entrementes o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Uma das primeiras coisas que eu observo neste filho é que ele estava no campo. Você sabe por que o oriental ele é nômade? O oriental é nômade porque as ovelhas são animaizinhos que comem de uma forma tremenda o pasto, a ponto de arrancar até a raiz. Então eles liquidam com aquela pastagem naquele local e o pastor tem que se dirigir para outro levando o seu rebanho. Então, por isso o povo oriental daquela época, obviamente, né, não sei hoje como é que deve ser semelhante com aqueles que ainda criam ovelhas, eles andavam de um lado para o outro. Mas esse filho estava no campo, mas ele não era senhor. Eu não sei quantos dias eles ficavam no campo, eu acredito que ele não vinha, ele não ia e vinha, obviamente ele ficava mais que um dia lá na administração, obviamente tinham outros servos cuidando das ovelhas, mas ele ia e ficava. Por que ele ficava no campo? Parece que ele também não queria a companhia do pai. Parece que quanto mais longe do pai era melhor, então ele preferia a companhia de ovelhas, ele ia para o campo, tá? Isso a gente vê nos versículos abaixo, né? Pelo menos falando de uma forma hipotética, conjecturando com o texto. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos seus servos. Eu acho isso aqui interessantíssimo, versículo 26 desta parábola, deixa eu ver. E tendo chamado um dos seus servos, paidom, um dos servos assalariados, não é o dolos, tá? Eu que não tenho direito nenhum. Ele pergunta: o que está acontecendo? Por que ele não chamou o pai? Ele não era filho? Por que ele não chamou o pai? Porque ele não tinha um bom relacionamento com o pai. Nenhum dos meninos tinha um bom relacionamento com o pai. E com esse não era diferente. A diferença dos dois é que um, que eu acho penso que era menos perdido, ele falou. Ele disse: eu não quero mais a tua companhia. E este, no entanto, não. Este guardava aquele rancor, este guardava aquele sentimento lá dentro do seu coração. Lá dentro do seu coração. Então ele não chamou o pai, ele chamou um dos seus servos. Versículo 27. Este servo informou para ele: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o novilho gordo é interessante porque é aquele novilho cevado que era criado para uma situação importantíssima, ou mesmo para o sacrifício anual. Então era um novilho preparado para uma ocasião especial. Era como aquele novilho criado a milho, como alguém diz, a pão de ló. Aí ele se indignou mais ainda, porque o versículo 28 diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira. Obviamente ele só agora está soltando, está deixando claro aquele sentimento que ele tinha dentro do seu coração. E negou-se a entrar, e ainda birrento, né? Negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O pai saiu e insistiu com ele.
Mais uma vez eu quero frisar esta condição do Pai, essa condição de Deus, de descer até a condição do homem, do filho pecador. Exemplo clássico disso nós temos lá no mar de Tiberíades, em São João, capítulo 21, onde Jesus Cristo, já após ter ressuscitado, vai ao encontro daqueles discípulos que estavam pescando, mas vai ao encontro para falar com Pedro. Pedro tinha negado Jesus Cristo 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cantasse, né? E ele mesmo Cristo falou isso para Pedro, quando esse euforicamente disse: eu vou contigo até o final, até a morte. Então lá no mar de Tiberíades, né, ele chega já na madrugadinha, ao amanhecer, pergunta para aqueles que estavam na água lá: vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Não, não pescamos nada. Então venham, o café está servido aqui, porque eles já tinham peixe nas brasas para comer com eles. E depois, conversando com Pedro, depois que eles perceberam que era o Senhor, né, Cristo disse: Pedro, tu me amas? Mas Cristo pergunta, se você olhar no original grego, com o amor ágape, o amor perfeito, o amor incondicional dele, o amor de Deus, e Pedro responde com o amor do homem, o amor filho. Então Cristo disse: Pedro, tu me ágape? Pedro disse: sim, mestre, eu te filo, ou eu filo, eu te amo com amor filo. Aí Cristo disse, pergunta de novo: Pedro, tu me ama com amor ágape? E Pedro novamente responde: mestre, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu te amo com amor filo. E aí Cristo desce a condição de Pedro, porque sabia que Pedro não poderia subir a sua condição, e disse: então Pedro, tu me ama com amor filo? Sim, mestre, eu te amo com amor filo. Então apacenta e cuida das minhas ovelhas. Então essa capacidade de Deus de descer a condição do homem pecador é fantástica. Descer a condição do filho é fantástica. E foi novamente o que aconteceu aqui nessa situação, né? Obviamente no sentido diferenciado, num contexto diferenciado. Quer dizer, o filho não foi até o pai, mas o pai foi. O pai deixou a festa, o pai largou a festa e foi lá conversar com o filho. É isso? Eu quero terminar essa primeira parte, porque eu vou dividir esse texto aqui em 2 ou mais partes, e na próxima gravação falarei a segunda parte dessa parábola do filho pródigo. Que Deus abençoe a tua vida. Siga o nosso canal. Como nós falamos na abertura do canal, o objetivo desse canal é trazer o evangelho puro e simples para a tua vida, sempre enfatizando, sempre enfocando os 5 pontos calvinistas. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém.